Boa noite. Boa noite. Queremos dar boa-vinda a todos que aqui se encontram e, em especial, as pessoas que estão vindo pela primeira vez à nossa casa. Dizer que a casa do Centro Espírita Apolo é a casa de todos. Aqui não tem exclusividade. Todos aqui são bem-vindos e a casa são de todos que frequentam, que chegam à casa. E o nosso dia a dia do Centro Espírita, o nosso cotidiano daqui, onde a gente prepara a casa para receber as pessoas, é como se fosse uma casa que a gente prepara para receber visitantes. Quando a gente, nossa casa, a gente vai receber visitas, a gente organiza a casa, prepara tudo de maneira diferente. A mesma coisa aqui. A casa a gente prepara com alegria para receber todos que aqui vêm. E não só nós aqui encarnados, mas com certeza os nossos irmãos espirituais que trabalham, que fazem parte da equipe espiritual do Centro Espírita Apolo, também prepara a casa para nos receber a cada reunião. E é sempre com alegria que nós recebemos a todos. Nós, no sábado, é reservado às palestras. Então, as palestras onde são feitas por palestrantes da casa, que fazem parte da casa, e também palestrantes que vêm, né, de outras cidades, e até da cidade aqui também, mas que não fazem parte da casa. Então, sempre trazem conhecimento e sempre trazem um assunto que, com certeza, cada um de nós precisamos, tá certo? Queremos pedir às pessoas que estão com o celular que ou desliguem ou deixem no modo silencioso para não distrair na hora da palestra e toca e as pessoas se distraem, né? Nós temos um trabalho aqui que acontece no último domingo de cada mês, um encontro com as mães gestantes carentes, que necessitam de ajuda, né, para ter seu bebê, e a gente reúne as pessoas para doarem algumas peças de enxoval para ajudar essa mãe que precisam. Então, só tem algumas coisas que a gente não recebe, né, que é recomendações que tem do Ministério da Saúde, né, que a gente não deve receber, nem doar. Chupeta, não se deve, né, doar nem chupeta, nem mamadeira, nem andajá. São três coisas. Primeiro, andajá é proibido, né, pelo Ministério da Saúde. É proibido criança usar aqueles andajá, mas as pessoas teimam muito, né? E aquilo ali traz uma série de consequências para a saúde do bebê, para as pernas, para a coluna e para a bacia, né? Isso é informação. Chupeta, a criança não nasce com chupeta, né? Então, e também mamadeira, que é para poder incentivar a amamentação, tá certo? Então, esse próximo enxoval é um menino. Então já recebemos algumas doações e as pessoas que quiserem doar podem procurar qualquer um de nós, ou Fabiana ou Marina, que é que faz esse trabalho. Uma novidade que nós estamos aqui é que teremos um programa de rádio aqui na cidade de Bezerros, uma rádio que vai inaugurar, né? Ela inaugura dia 1º, né? É a rádio Vale Verde FM, e que nos convidou para fazermos parte da programação, e acontecerá
o programa ao sábado, às 16 horas. Tá certo? Então, nós não temos a frequência ainda, porque não ficou definida a frequência, mas assim que tiver a frequência, nós avisaremos. Queremos agradecer aos associados do Centro Espírita Apóstolo, que são esses associados que mantêm, né, a casa, toda a estrutura da casa, matéria de limpeza, energia, água e tudo mais. Né? Então, agradecer aos associados que têm ajudado nessa parte. Né? Hoje teremos Tiago, que vai fazer a palestra, que ele já 2 vezes se preparou, mas por alguns problemas, né, que ele teve com a família, né, e problemas pessoais de família, não pôde fazer a palestra. Então hoje ele vai falar viver entre escolhas, né? Entre escolha e consequência, como a lei de causa e efeito age em nossas vidas. Então, um tema muito bom, né? No próximo sábado será Bruno Danda que fará a palestra. O tema ele ainda vai passar para nós, né? E amanhã teremos a evangelização infantil, né? Com uma linguagem lúdica, né? Apropriada para as crianças. Então, quem tiver suas crianças, tragam para a evangelização infantil. Porque se o Centro Espírita é bom para nós, aqui na reunião, também é bom para nossos filhos. Tá certo? E se a gente quer ter um adulto amanhã melhor, temos que preparar ele hoje. E a doutrina espírita nos dá respaldo para isso, para prepararmos os nossos filhos, né? E uma criança que começa na evangelização infantil, com certeza será um adulto mais consciente. E a gente está precisando disso, né? A humanidade precisa de pessoas mais conscientes. Mas vamos iniciar com a prece, né? Jesus, é com alegria que nos reunimos aqui nesta casa. Nos reunimos em Teu nome para aprendermos. Esse aprendizado que nos ajuda a vivermos melhor. E com esse aprendizado, Jesus, que adquirimos aqui, nesta casa, com a doutrina espírita, com certeza nos trará dias melhores. Mas que possamos nos esforçar para vencermos nossos defeitos, nossos vícios. Só com Tua ajuda, Jesus, é que conseguiremos dar um passo à frente. É que conseguiremos nos transformar e ajudar a transformar o mundo. E queremos, Jesus, te pedir que nos abençoe e nos ilumine cada um de nós que nos encontramos aqui nesta noite. Em particular, nosso irmão Tiago, que vai usar da palavra, para que ele tenha a inspiração necessária para que possamos absorver o máximo do que ele vai nos trazer nessa noite. Que a Tua paz, Jesus, que a Tua luz permaneça com todos nós, que assim seja. Caríssimas companheiros e companheiras de doutrina, boa noite. Que Jesus novamente seja o nosso mestre, nosso modelo, nosso guia em mais essa bela noite que iremos presenciar. Um dos grandes equívocos referentes à questão da reencarnação é o fato de algumas pessoas associarem a criação da reencarnação através do Espiritismo, como se a reencarnação fosse uma doutrina criada pelo Espiritismo ou pelos seus estudiosos. Obrigado, Assis. Ou pelos seus estudiosos. Esquecem as pessoas que têm esse tipo de visão, elas esquecem que a reencarnação é um conceito universal, que compõe as leis universais, as leis naturais, que são leis de Deus. E devido a isso, muitas vezes, muitas pessoas tornam-se antagonistas, inimigas da reencarnação, porque associam esse mesmo princípio a um dogma, a uma profissão de fé de uma religião específica. Mas desde os povos mais antigos, desde as culturas mais arcaicas, a crença e para muitos a convicção de que a alma transmigra, de que a alma volta para um novo corpo devidamente apropriado às suas novas necessidades,
Para muitos, essa crença, essa convicção fez parte e ainda faz parte da sua estrutura sociológica, religiosa, sobretudo estrutura humana, em termos de relações, em termos de entendimento com relação aos principais mecanismos da existência. Diante disso, a doutrina espírita não patenteou nada que tivesse algo a ver diretamente com a reencarnação. Ela reuniu os ensinamentos e os princípios universais que estavam dispersos, que eram vistos como cogitação por parte de muitas doutrinas, mas que, a partir do momento que a codificação se solidificou, esses ensinamentos que estavam dispersos entraram em um foco comum. E esse foco nos ajudou e nos ajuda até hoje a entender o porquê aqui estamos, o porquê sofremos, de onde viemos e para onde vamos. Portanto, para entendermos um dos pilares básicos da doutrina espírita, que é a lei de causa e efeito, faz-se necessário que, primeiramente, entendamos os princípios básicos da reencarnação, do voltar a uma nova vestimenta física, voltar ao veículo carnal. Primeiramente, a reencarnação, como já dissemos, não é uma criação do Espiritismo. E há um segundo ponto bastante importante a ser explicitado, que a reencarnação é um processo contínuo. Como, para nós, há a impossibilidade de atingirmos todo o conceito de perfeição que nos espera numa única existência, faz-se necessário que reencarnemos tantas vezes quanto forem necessárias ao nosso próprio aperfeiçoamento. Então, estamos em constantes idas e vindas, para que através das mesmas idas e vindas, plano espiritual, plano físico, plano espiritual novamente, possamos aprender com essas mesmas experiências, evoluir, crescermos no intelecto, na moral e adquirirmos a sabedoria de viver, que é o único caminho que nos alçará à felicidade que tanto desejamos. Também é interessante visualizarmos um outro princípio da reencarnação, que é o fato de que a evolução não é localizada, não é circunstanciada em um único plano ou o único planeta, mas que reencarnamos os vários planos da criação, nos vários orbes que formam este universo. Evidentemente, só temos conhecimentos mais explícitos sobre esse processo em tudo que envolve o ambiente terreno, porque é um ambiente onde estamos vinculados. Mas Deus não criaria todo o universo, milhões e milhões de sóis, bilhões e bilhões de galáxias, para concentrar toda a vida inteligente em um dos menores grãos de areia desse imenso oceano. Seria muito egoísmo de nossa parte ver um Deus particularizado conosco. Então, para que toda a criação existente? Apenas para recriar a visão de pobres mortais? Para nós, filosoficamente falando, porque cientificamente ainda há as polêmicas, mas filosoficamente falando, seria algo que, contrário à inteligência divina, localizar a sua criação inteligente em um único ponto do universo. Reencarnamos então nos diversos órgãos, mas como nossas necessidades evolutivas estão vinculadas à Terra, essas idas e vindas possivelmente ainda acontecerão no solo terreno. Um outro princípio da reencarnação, que vale a pena também ser relembrado, é que a reencarnação é sempre progressiva. O espírito não regride a estágios inferiores, mesmo que seja por punição ou por resgate. Ao contrário das antigas ciências reencarnacionistas, que admitiam que, mediante uma punição, certo espírito na condição humana poderia reencarnar em corpos de vegetais, em corpos de animais e até no reino mineral, sabendo que o reino mineral não tem fluido vital, não tem energia que vitaliza o ser, não pode abrigar vida.
Mas mesmo assim, muitos pensam isso. Porém, a reencarnação na ótica espírita é progressiva, ou até então estacionária, o que também é polêmico. Porque por mais que você não mude tanto, em alguma coisa você muda. Mas o espírito pode permanecer ainda displicente com relação à sua própria evolução, ou progredir, reencarnação pós reencarnação. Jamais regredir a estágios inferiores. No Livro dos Espíritos, a obra básica da codificação espírita, lançado a 18 de abril do ano de 1857, agora segunda-feira, esse livro estará comemorando mais uma data de surgimento no plano físico, visto que no plano espiritual, ideologicamente, ele já houvera sido produzido há muito tempo. Mas esse livro, que estará comemorando data nova, agora, na próxima segunda-feira, nos revela lições valiosíssimas com relação àqueles ditos mistérios, que durante muito tempo não nos foi dado acesso aos seus respectivos conhecimentos. Mas, agora, no processo de alvorecer evolutivo de cada um de nós, já temos condições de compreender e acessar o que há séculos atrás não conseguíamos. Então, esse livro que revela essas verdades nos mostra um pouco sobre o conteúdo da lei de causa e efeito e sobre a necessidade do retorno a uma nova existência física. Esse livro, como todos sabem, teve a participação e coparticipação de 3 agentes. O cientista, pedagogo e uma das maiores mentes pensantes do século XIX, o professor Allan Kardec, e também teve na sua construção a parceria de mais 2 agentes, os espíritos, as almas dos seres humanos que aqui viviam na Terra ou em outros planos e que agora estavam livres de seus corpos físicos, mas estavam mais vivos do que nunca foram, e os médiuns, as pessoas dotadas dessa capacidade de serem intermediárias entre o plano espiritual, o plano astral e o plano físico. Então esse livro foi construído através dessa parceria, codificador, espíritos e médiuns. O codificador participara das reuniões espíritas, aonde os espíritos se comunicavam por intermédio dos médiuns. E daí traçou uma série de perguntas, uma série de questionamentos com relação a esses mistérios que sempre existiram na vida. E dentre esses questionamentos, há a questão da encarnação. Por que estamos aqui? Nós viemos aqui de alguma forma e por algum motivo. E Kardec se preocupou com essa proposta filosófica e lançou uma série de perguntas que foram classificadas, metodicamente organizadas, nesta obra da codificação, a primeira, composta por 1019 perguntas, 1019 respostas dos espíritos e aproximadamente 700 comentários do codificador, o Sr. Allan Kardec. E, justamente, na 132ª e segunda pergunta que ele organizou, a famosa questão 132, Allan Kardec questiona os espíritos que responderam através dos médiuns nas reuniões. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Qual o objetivo? Por que estamos aqui? Qual o objetivo? Que critério esses espíritos seguem para estarem aqui? E atenção, quando falamos de espíritos, leia-se aqui nós, porque nós também somos espíritos. Numa outra condição evolutiva, há aqueles que estão no plano espiritual, na condição de encarnados, mas também somos espíritos, vivenciando experiências próprias do nosso atual momento evolutivo. Então, sempre quando eu falar espíritos nessa palestra, leia-se nós mesmos, que aqui estamos atualmente reencarnados. Pois bem, qual o objetivo da encarnação dos espíritos, ou de nossa volta ao plano físico? E os espíritos responderam, abre aspas, Deus lhes impõe a reencarnação para fazê-los chegar mais depressa à perfeição. Para uns, a encarnação será uma expiação, uma provação. Para outros, a encarnação será uma missão. Porém, para chegar a esta perfeição, faz-se necessário que os espíritos, nós, passemos pelos desafios existenciais da vida corporal, a vida que atualmente estamos vinculados.
Mas também há outro objetivo. A reencarnação possui um outro objetivo, de oferecer condições aos espíritos de cumprirem a parte que lhes toca na obra da criação. É por isso que, ao reencarnar, os espíritos tomam em cada planeta, em cada mundo, um corpo formado da matéria desse mundo, para nele poder agir e ser corresponsável no andamento da providência. Fecha aspas. Resposta à questão 132. O objetivo da encarnação: fazer esses espíritos chegarem mais depressa à perfeição e, obviamente, que eles cumpram também a parte que lhes toca na obra da criação. Duas propostas excelentes. Mas também, além da questão 132, é bem interessante que passeemos um pouquinho mais por esse livro e caminhemos agora para o capítulo 4, que fala justamente sobre a justiça da reencarnação. E na questão 171 desse mesmo capítulo, capítulo 4, Allan Kardec, não satisfeito, pergunta também aos espíritos, através dos médiuns. O questionamento é o seguinte: em que está fundamentado o princípio da reencarnação? Já que é um fato batido, tinha-se a convicção de que a alma podia retornar. Então, em que está fundamentado esse princípio? Quais são os critérios? Qual é a lógica da existência do voltar? E os espíritos, bastante pacientes e tolerantes, com a busca pelo conhecimento do codificador, respondem, abre aspas, o princípio da reencarnação está fundamentado na justiça de Deus e na revelação, pois um bom pai sempre deixa aos seus filhos uma porta aberta para o arrependimento. Não nos diz a razão que seria ilógico, injusto da parte do Criador privar da felicidade eterna aqueles que muitas vezes não dependeram de si mesmos para a própria melhoria? Não são todos os espíritos filhos de Deus? Somente entre os egoístas é que existe a iniquidade, o ódio implacável e o castigo sem perdão e sem correção. Fecha aspas. Agora, unamos a questão 132 e unamos a questão 171. Objetivo: fazê-los chegar mais depressa à perfeição, cumprir a parte que lhes toca na obra da criação, em que está fundamentado sobre a revelação, pois visto que o próprio Allan Kardec asseverou em certa ocasião, na Gênese, no livro dos médiuns, de que a ciência nos traz revelações todos os dias, porque revelar é tirar o véu que encobria algo ou alguém. Então todos os dias a ciência, com seus desdobramentos, trazem revelações para cada um de nós. E são revelações divinas, porque a ciência estuda as leis da natureza, e as leis da natureza são criações e manifestações mais vivas de Deus. Então, está fundamentado na revelação, mas também está fundamentado na justiça. E as respostas a essa fundamentação na justiça são as mais lógicas possíveis. Que aqueles que não creem na reencarnação, creem que não há anterioridade da alma, que a alma foi criada no momento que o atual corpo foi criado, que aqueles que não creem nesse princípio da reencarnação tentem responder a questão número 1. O porquê das diferenças de comportamento entre dois seres que vivem no mesmo ambiente, que cresceram sob uma mesma influência educacional, mas respondem a essa educação de maneira totalmente diferente. Alguns dirão, a educação não é a mesma, os dedos são 5, cada um tem um formato, tem um tamanho diferente, mas fazem parte da mesma mão, mas cada um deles tem uma função específica. Concordamos. A educação não é a mesma para todos, porque justamente os espíritos que passam pelo processo da educação respondem a ela de forma diferente. Então o modelo educacional é particularizado para cada um. Porém, os padrões básicos são comuns a todos.
Fazer o bem sem olhar a quem. Fazer ao outro aquilo que tu gostarias que fosse feito para contigo. Não mentir. Não surrupiar os desejos e as esperanças alheias. Isso são padrões básicos de qualquer modelo educacional. Então por que seres, muitas vezes que nascem na condição de gêmeos, por exemplo, respondem a essa educação tão diferente? Se não cremos na anterioridade da alma, como entender essas diferenças? Mas, para aqueles que creem que a reencarnação é apenas uma utopia, é apenas uma ilusão, tentem responder à questão número 2. Como entender as diferenças e anomalias físicas que existem entre dois seres? Alguns que renascem perfeitos fisicamente, enquanto que outros não, passam por provações físicas terríveis. Se não admitimos a anterioridade da alma, como entender essas diferenças na constituição dos corpos? Justiça e injustiça, como entender? Para aqueles que mesmo assim ainda vacilam em crer na reencarnação, tentem responder à questão número 3. Como entender a genialidade precoce de crianças em mais tenra idade que já têm acesso aos mais diferentes ramos do conhecimento das ciências humanas? Mozart, Beethoven, Laplace, Pascal e tantos outros grandes gênios da humanidade, que muitas vezes tiveram pais com cultura medíocre, com cultura pequena, mas estavam lá, exercendo as suas ciências, os seus conhecimentos, enquanto que muitos de nós temos que trabalhar bastante, nos esforçar bastante, para ver se conseguimos um lugar ao sol através de conhecimento, estudando, se esforçando, estudando e estudando, e muitas vezes não obtendo muita coisa. Para aqueles que mesmo assim ainda têm dúvidas com a reencarnação, tentem responder à questão número 4, a desigualdade das riquezas. Porque é que muitas vezes certas pessoas são colocadas em situações praticamente precárias à sua sobrevivência, enquanto que outras nascem no conhecido berço de ouro, sem nada terem se esforçado para obter tais resultados. Se mesmo assim ainda há dúvidas vacilantes com relação à reencarnação, tentem responder à questão número 5, como entender as antipatias e as simpatias terrenas. Muitas vezes amamos muito mais o mais distante do que o mais próximo de nós. Como entender esses ódios que já nascem nas famílias, sem nenhum motivo aparente? Se não entendermos a anterioridade da alma, ficará difícil entender a anterioridade ou não das afeições. Se mesmo assim a reencarnação ainda for uma dúvida, tentem responder à questão número 7. Por que é que muitas vezes pessoas com mentalidade criminosa têm a oportunidade de viver bastante nessa existência, gozar das maravilhas dessa existência, enquanto que muitas vezes homens e mulheres de bem têm a sua vida ceifada, ao nosso ver, ao nosso entendimento, precocemente? A reencarnação ainda é uma dúvida? Tentem responder à questão número 8. Como entender as diferenças evolutivas entre as raças? As raças privilegiadas, que já têm acesso à economia, às ciências, à alta tecnologia, enquanto que muitas vezes as raças pré-históricas, já que não reencarnaram, nasceram e morreram pré-históricas. Então, como entender essa diferença evolutiva, essa diferença evolutiva entre as raças e essa condição de eternidade das raças naquele mesmo ciclo evolutivo? Sem a reencarnação fica difícil, e sem um conceito de pré-existência do espírito, fica difícil entender essas aparentes anomalias. Por que citamos e estudamos um pouco sobre a reencarnação? Porque é justamente no âmbito dessa lei divina que a lei de causa e efeito se manifesta. E nós somos o resultado fiel dessa lei de causa e efeito. A lei de causa e efeito, ela é justamente o resultado das nossas escolhas. É por isso que estamos constantemente vivendo entre escolhas e suas consequências.
E é por isso que constantemente a lei de causa e efeito está agindo em nossas vidas, seja no ambiente familiar, no ambiente profissional, no ambiente religioso, no ambiente político, no ambiente da natureza. Nessas diferentes instâncias, a lei de causa e efeito age. E o que é a lei de causa e efeito? Um dos princípios básicos da doutrina espírita. A lei que estabelece que todas as nossas ações, pensamentos, palavras, atitudes possuem a sua repercussão. Neste plano físico ou no plano espiritual. Nesta existência ou nas próximas que virão. Todos os nossos atos constroem repercussões. Os plantios são opcionais, mas as colheitas são obrigatórias. Fazem parte das necessidades de reajuste. Então a reencarnação foi e ainda é e será a nossa melhor escolha. A família na qual estamos reencarnados foi, é e ainda será a nossa melhor escolha. Os compromissos profissionais vinculados ao nosso crescimento evolutivo ainda foram, são e ainda serão as nossas melhores escolhas. Diante disso, passaremos um vídeo, mas o nosso amigo só vai dar o play quando eu avisar. Esse vídeo é um vídeo bem interessante. Pela ideia, pelo conteúdo ideológico que esse vídeo ele tenta passar para cada um de nós verificamos que é um vídeo evangélico. É um vídeo que segue os moldes da filosofia protestante. Mas existe uma ideia central nesse vídeo que é universal, que independe de um culto religioso e que pode ser analisada em cada um de nós. O difícil poder da decisão. O difícil momento que é a escolha, principalmente quando essa escolha interfere diretamente em nossos destinos. Então, verifiquemos o vídeo e depois vamos explicar um pouco sobre esse processo. Sobre o que ele te passar. Era o outro. Aí tem que esperar um pouquinho agora. Então, vamos dar continuidade enquanto o vídeo ele volta. Pode desligar, aí você liga de novo. Pois bem, então esse vídeo fala sobre o difícil momento da escolha. Diante disso, esse rapaz que participa aqui do vídeo, ele teve a oportunidade de escolher entre dois caminhos. Porém, ambos os caminhos requereriam dele uma força de vontade muito grande, porque se ele escolhesse um caminho X, abdicaria do caminho Y, e se ele escolhesse o Y, abdicaria do caminho X. Isso nos faz lembrar então outra questão, que é a terceira questão que gostaríamos de relembrar do próprio Livro dos Espíritos, a questão 264, para encerrarmos nessa palestra o estudo sobre essa obra, embora todos os seus conceitos estejam permeados pela palestra. Na questão 264, Allan Kardec questiona, pergunta aos espíritos: o que orienta o espírito, nós, o que orienta na escolha das provas pelas quais ele tem de passar? É outra pergunta bem interessante. O que é que faz com que a gente escolha tal ou tal caminho? Já que é um conceito espírita de que boa parte das provações que passamos foram escolhas nossas, antes de reencarnarmos. Então, o que orienta o espírito nesse processo de escolha? E os espíritos responderam da seguinte forma: o que orienta a nós, a cada um de nós, na escolha do que iremos passar, são as provações ou os desafios que nos ajudarão a avançar mais rapidamente, de acordo com a natureza das nossas faltas e também de acordo com nossas necessidades. Alguns, dizem os espíritos na resposta, podem escolher, por exemplo, uma vida de privações materiais, para poder lutar com a coragem. Outros podem escolher a tentação do poder e da fortuna, para justamente tentar lutar contra os abusos e os maus empregos que podem surgir do mau uso dessa fortuna. Outros podem escolher o vício para entrar constantemente em contato com ele e tentar vencer os seus vícios morais.
Então essa é a resposta à questão 264. O que orienta o Espírito? O Espírito, nós tentaremos de alguma forma pedir para nós, antes de reencarnarmos, se tivermos condição evolutiva para tal. Se não tivermos, os nossos mentores farão por nós. Mas se tivermos, pediremos aquelas provações que estão mais vinculadas às nossas imperfeições, às faltas que nós cometemos. Então é algo bem interessante que estamos constantemente vivendo entre essas escolhas, passando às vezes por situações que nós achamos injustas, mas que nós escolhemos e que tem a ver com nossas necessidades de reajuste. Estão vinculadas a erros do passado e pedimos então para voltar. Diante disso, aqui nós temos o vídeo, que é um vídeo muito bonito, muito emocionante e que nos mostra sobre a difícil decisão da escolha. É um vídeo que ele tem 6 minutos e após esse vídeo traçaremos algumas questões referentes à lei de causa e efeito. Belíssimo vídeo, e nós sabemos que esse vídeo, a proposta do que ele quis passar, segue uma ideologia das principais tradições cristãs. Nós não seguimos a ideologia da remissão dos nossos pecados mediante o sacrifício de um cordeiro imolado, que no caso seria o próprio Cristo. De alguma forma o Cristo nos salvou sim, e isso é uma verdade. Ele nos salvou. Porque imaginemos nós, quando às vezes você está numa situação difícil, quando você passa por momentos tortuosos na tua existência, e um grande amigo chega perto de você, ele traça um caminho, lhe diz um modelo, lhe dá uma orientação. E em certo momento você diz: rapaz, aquele indivíduo, quer queira ou não, direto ou indiretamente, salvou a minha vida, me ofereceu o caminho do qual eu realmente deveria seguir. Nesse ponto, podemos com certeza afirmar que Jesus foi um grande salvador. A nossa tábua de salvação nos ofereceu um caminho que sem ele, com certeza conseguiríamos atingi-lo, porém em tempo muito mais duradouro. Não seguimos o conceito de salvação no que diz respeito de que nossa responsabilidade foi anulada na morte do Cristo. Não. Ele foi muito claro quando disse que cada um que o quisesse seguir, carregasse a sua cruz, tomasse o seu modelo e seguisse em frente, já que nós também somos deuses. O que ele faz, nós também temos a capacidade de fazer e muito mais, desde que tenhamos o tamanho de a fé, pelo menos o tamanho de um grão de uma mostarda. Então, essas são as orientações do Cristo. Nesse ponto, ele foi nosso caminho, nossa tábua de salvação. Diante disso, o que eu queria mostrar para os amigos aqui presentes foi uma outra ideia, subentendida nesse vídeo: a difícil decisão da escolha. E estamos constantemente envoltos nessa difícil decisão. E essa decisão repercute em vários setores da nossa existência, em especial na família. Como a lei de causa e efeito, como nossas escolhas interferem nos destinos nossos e dos familiares que conosco convivem. Sabemos nós que boa parte das famílias que estão aqui na Terra, em sua imensa maioria, são famílias, são agrupamentos de espíritos encarnados ligados por vínculos do passado. Essas ligações podem ser positivas ou podem ser negativas, mas há a necessidade do retorno junto àquele clã, àquele grupo de espíritos. Lembremos então o capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo: honrai o vosso pai e a vossa mãe. Nesse capítulo há uma série de tópicos a serem estudados, porém o último tópico desse capítulo fala sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. E esse tópico nos explica o porquê dessas antipatias, desses ódios, dessas reencarnações de inimigos do passado, dessas reencarnações de filhos e filhas problema, que na verdade deveriam ser chamados de solução, porque nos oferece um caminho para testar a nossa paciência, o nosso perdão e a nossa inteligência. Mas esses filhos problemas da sociedade, esses inimigos do passado que muitas vezes vêm ao nosso leito, vêm ao nosso seio. E há uma explicação fantástica sobre esse ponto. Os espíritos responsáveis pela execução desse texto, ingratidão dos filhos e laços de família, no Evangelho segundo o Espiritismo, explicam o processo dos conflitos familiares da seguinte forma: o espírito deixa
a terra, mas a morte não modifica ninguém da noite para o dia. O espírito deixa a terra e leva consigo, e aqui repito, leia-se espírito, nós saímos da terra, vamos ao plano espiritual e carregamos conosco todas as nossas paixões, vícios, virtudes. Quando chegamos no mundo espiritual, a nossa visão se aclara, abarca um ambiente muito maior e passamos a entender aquilo que aqui, com as ilusões da matéria, nós não entendíamos. Então lá o pensamento fica muito mais livre, pelo menos a tendência é essa. Então quando voltamos para a pátria espiritual e levamos conosco as nossas virtudes ou os nossos defeitos, muitas vezes certos espíritos, alguns de nós, também levamos nossos ódios, nossos desejos de vingança que não foram satisfeitos. E o que acontece? Já durante algum tempo sentimos a necessidade da mudança para sermos felizes. E daí visualizamos aqueles que ficaram na retaguarda, aqueles que ficaram na terra e que nós odiamos, e que nós guardamos mágoas, e que nós não esquecemos as suas ações. E a animosidade, a mágoa ressurge, mais forte do que nunca. E há aquele conflito íntimo do eu tenho que ser e tenho que deixar de ser. Eu tenho que ser alguém mais livre, mais feliz, mas as amarras da matéria que me prendem à minha última encarnação não me permitem isso. E eu fico naquele conflito, perdoo ou não perdoo, volto ou não volto, esqueço ou não. Se a sua força íntima for maior e você realmente desejar ser feliz, você opta por uma boa resolução. Decidi então voltar para tentar apagar aquelas faltas, para tentar apagar aquelas amarras de ódio e de revolta. E daí o que acontece? Pede para a providência divina o reencarne e se apropria, se aproveita de um novo corpo que está sendo elaborado para aquele espírito. Corpo este que ele tentará o máximo possível cumprir os seus destinos nele e pedirá para voltar em um corpo, sendo abrigado por parentes que constituem aqueles espíritos que ele mais odiou e que ele mais detestou. E daí vem a existência física. E daí ele tem duas escolhas: esquece o passado e consolida, reformula, cria novas relações, ou volta para a matéria, se reencontra com aquele que foi o seu algoz do passado e opta ainda pelos velhos caminhos. E daí surge o inimigo do passado. Aquele que chega perto de você e diz: eu não pedi para nascer aqui, eu não gosto dessa família, eu sou um estranho nesse clã. Muitas vezes sim, Deus permite a reencarnação, inclusive de espíritos estranhos ao ambiente familiar. Um espírito menos avançado para famílias que são formadas por espíritos mais evoluídos, para que eles possam ajudar também no desenvolvimento daquele. Mas em si, essa é a explicação do porquê certos ódios ou certas mágoas gratuitas. A escolha de um que queria vencer o ódio e do outro com remorso que queria o perdão. E pede para reencarnar juntos. Esse mesmo princípio também vale para os filhos adotivos, com o diferencial único de que por algum motivo, em seus compromissos reencarnatórios, aquele indivíduo não teve que vir biologicamente, mas está também vinculado àquela família e teria que de alguma forma voltar àquele ambiente. Não pode ser pelas vias físicas, vai pelas vias indiretas e surge um filho adotivo que pode ser a sua bênção ou também pode ser o seu filho problema, mas tem ligação contigo do passado. Porque é que muitas vezes vamos a um centro de adoção, vemos crianças agradabilíssimas, mas no nosso coração só toca aquela. Por que é que muitas vezes o assassino cruel, o psicopata, visualiza 30 crianças na frente de um colégio, mas só foca em uma? Ligações, sintonia, compromissos de quem precisa passar por tal situação e compromisso de tentar vencer a tentação de quem será o algoz. Então os filhos adotivos também se enquadram na condição de espíritos ligados a cada um de nós pelo passado. Pelo menos na sua forma básica, na sua lei básica. Poderão haver algumas exceções, mas na sua lei básica sim. Então não estamos na família de paraquedas, estamos na família que necessitamos, na família que pedimos, no grupo de espíritos mais apropriados a nos ajudar no nosso crescimento evolutivo. Bendizemos a família que temos,
porque é o agrupamento de laços espirituais, as famílias espirituais aqui no ambiente físico. Mas a lei de causa e efeito também age, por exemplo, no ambiente profissional. Claro que sim. Quer dizer então que todas as profissões são, se assim podemos dizer, kármicas, compromissos do passado? Não. Existem certos compromissos profissionais na atual existência que fazem parte das circunstâncias do dia a dia, das necessidades da sobrevivência. Não tem a ver com nada planejado no passado. Porém, existem certas atividades profissionais que estão vinculadas ao nosso passado. São aquelas que geralmente marcam os nossos destinos. São aquelas que nos fazem construir grandes coisas. Muitas vezes são aquelas que surgem de repente, sem nem a gente correr atrás. A pessoa estuda para ir para uma área e acaba caindo em outra, meio que de paraquedas, meio sem entender porquê. Conheço vários exemplos de pessoas que dizem que hoje fizeram sua vida econômica, mas nada foi planejado. Tudo que elas queriam para elas, ou que os outros queriam para elas, não aconteceu. A vida, entre aspas, as levou para caminhos que nem eles mesmos imaginavam. Talvez esses caminhos que nem eles mesmos imaginavam sejam os compromissos evolutivos profissionais para aquela encarnação. Então a lei de causa e efeito também atua no trabalho, porque de acordo com a sua conduta, no trabalho que você realiza, na atividade profissional que você se destaca, você pode angariar bons frutos, ou pode quitar, ou pode construir dívidas com a consciência, pelo mau uso das suas atividades. E daí terá que voltar. Muitas vezes, talvez na mesma atividade, ou em alguma atividade afim, para tentar resgatar os seus erros do passado. Mas a lei de causa e efeito também age na religião. Sim, por que não? Os próprios centros espíritas, e isso a literatura espírita é pródiga em afirmar, que os próprios centros espíritas, quando são construídos de maneira séria, foram construídos primeiramente na espiritualidade. Muitos daqueles que estão aqui ligados a essa casa mantiveram relações no passado, no mundo espiritual, e necessitam vir juntos no campo da religião para desenvolverem alguma missão juntos. Não achemos isso um absurdo, isso é uma realidade. Talvez muitos dos que aqui estejam na casa espírita não estejam por acaso, porque decidiram mudar de atitude ou mudar de pensamento. Não, talvez os compromissos estejam aqui neste ambiente. E no caso da religião, mais ainda, porque muito se cobrará aquele que muito se deu. No campo da religião, estamos recebendo muito mais do que em outros campos. Então seremos muito mais cobrados pelo que fizermos ou não. Por todo o mal que fizermos, ou por todo o bem que teríamos a chance de fazer e não fizemos. Então a lei de causa e efeito pode agir no ambiente religioso, fazendo com que um espírito possa reencarnar várias vezes naquela estrutura religiosa, para ver se através dela ele se reordena, ele se reajusta. Mas a lei de causa e efeito também pode agir no campo político. Não pensem que isso também é um absurdo. Não, isso é uma realidade. Estamos atualmente vivendo o melhor momento das nossas vidas, porque a ordem só surge após o caos. Como é que vamos conseguir entender o que é o mal e onde está a sua localização se ele não se evidenciar? Então estamos vivendo os melhores dias de nossa vida, dias de decisão. Mas a decisão não é pelo grupo A ou pelo grupo B. A decisão são os nossos destinos, daqueles que conosco convivem, sem nenhum interesse pessoal, visando o bem coletivo. A lei de causa e efeito age nesses campos também. A lei de causa e efeito age na natureza. Muitas das catástrofes, flagelos naturais, fazem parte de uma lei básica que os espíritos estudam, a lei de destruição, que leia-se aqui como transformação. É preciso que haja muitas vezes uma reformulação no próprio ambiente para que uma nova ordem de coisas possa surgir. E daí Deus age ajudando o homem pelo próprio homem.
os malefícios que nós causamos a esse planeta, muitas vezes somos levados a reencarnar no mesmo planeta ou nos mesmos ambientes para colhermos uma vez ou outra os frutos da falta de sensibilidade com o plano em que vivemos. E daí muitas vezes resgates coletivos acontecem em tsunamis, em terremotos, em maremotos. A lei de causa e efeito age através de escolhas. Para finalizarmos essa nossa exposição, gostaria de ler para vocês um depoimento, que eu achei um depoimento belíssimo. 13 de novembro de 2015, os atentados terroristas na bela Paris, que atingiram vários órgãos, dentre eles a Casa de Shows Bataclan e outros órgãos, inclusive públicos, lá em Paris. Vidas foram dizimadas devido ao fato de que as pessoas querem, em nome de Deus, dar a sua revanche e defender o seu paraíso no mundo espiritual. E esse fenômeno, essas catástrofes, geraram ódios e revoltas em muitas pessoas que viram seus entes queridos partirem pela violência do terrorismo. Porém, essa mesma violência do terrorismo não afetou um homem, o jornalista Antoine Léry, jornalista francês que faz parte do jornal francês France Lié. E esse jornalista teve a sua esposa desencarnada nesses acontecimentos terroristas. E como de praxe, qualquer um imaginaria, esse homem vai às forras, esse homem vai querer vingança. Ele foi às forras, ele não quis vingança, ele quis justiça, mas deixou uma carta, que essa carta tem como título: Vocês não terão meu ódio. E a carta que ele escreveu, endereçada para o Estado Islâmico, foi a seguinte: Na noite da última sexta-feira, vocês roubaram a vida de uma pessoa excepcional, o amor da minha vida, a mãe do meu filho. Mas vocês não terão meu ódio. Não sei quem são vocês e não desejo saber. São almas mortas. Se esse Deus pelo qual vocês matam cegamente nos fez a sua imagem, cada bala no corpo da minha mulher foi uma ferida no seu coração. Por isso eu não odiarei vocês, porque responder ao ódio com raiva seria ceder à mesma ignorância que vocês alimentam. Vocês pretendem que eu tenha medo, que olhe para os meus concidadãos com olhar desconfiado, que sacrifique a minha liberdade pela segurança. Perderam. O mesmo jogador continua a jogar. Eu vi minha esposa somente nesta manhã. Finalmente, depois de noites e dias de espera, ela ainda estava tão bela como quando partiu na noite de sexta-feira. Tão bela como quando me apaixonei perdidamente por ela há mais de 12 anos. Claro que estou devastado pela dor. Concedo a vocês essa pequena vitória, mas será de curta duração, porque sei que minha esposa vai me acompanhar a cada dia e que vamos nos reencontrar no paraíso das almas livres. Nós dois, meu filho e eu, vamos ser mais fortes do que todos os exércitos do mundo. Não vou lhes dar o meu tempo. Quero juntar-me a meu vil, que é o filho dele, que acorda da sua cesta. Ele só tem 17 meses. Vai comer todos os dias. Depois vamos brincar como fazemos todos os dias. E durante toda a sua vida, esse garoto vai fazer a afronta para vocês de ser livre e feliz. Tudo isso porque vocês nunca terão o meu ódio. Uma mensagem bastante profunda e muito forte de uma alma que optou pelo caminho mais estreito. Optou pela porta estreita, a porta do sacrifício pessoal. É uma alma pura? Não. É um homem cheio de suas mazelas morais, cheio de suas imperfeições, mas que decidiu não alimentar ainda mais a fera que já está combalida. E decidiu: vocês não terão meu ódio. Diante disso,
Nossa vida é constantemente envolvida por escolhas. A escolha do bem, a escolha do mal, a escolha do que é lícito ou do que não é, do que me convém ou não. É fácil fazer as escolhas? Não. Requer o sacrifício dos desejos pessoais. Mas o caminho que estamos seguindo é um caminho de escolhas acertadas. Em certo momento de nossas existências, há 30, 40, 60, 70 anos atrás, optamos voltar com um grupo de espíritos amigos ligados às nossas necessidades. Optamos estar aqui amando. Muitas vezes as provas nos fazem odiar, mas optamos o amor. E apenas esse amor é que nos manterá vivos. Porque esses que destruíram a vida física dessa senhora eram almas mortas em corpos vivos. Mas que nós possamos ser almas livres e vivas em corpos vivos, mas que futuramente morrerão. E justamente através desses conhecimentos que a doutrina espírita nos traz, conhecimentos referentes à reencarnação, à imortalidade da alma, à eternidade do bem, temporalidade do mal e outros conceitos, seguiremos um caminho correto, um caminho que nos levará à felicidade que tanto desejamos. Ficamos aqui, neste momento, em nossas mentes, com a frase do Emmanuel, através do nosso querido Chico Xavier, que resume o poder das nossas escolhas. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, todo mundo pode começar o agora e construir um novo fim. A nossa escolha é tentar voltar atrás para fazer novos começos ou começar do agora para construir novos fins. Fica a análise e a missão para cada um de nós. Jesus, ontem, hoje e sempre. Finalizamos esse momento com nossa prece de encerramento dos trabalhos, agradecendo a inspiração que recebemos. Esperamos que as palavras que aqui foram ditas tenham sido em pequena porcentagem nossa e em grande porcentagem deles, dos amigos do plano espiritual. E vamos então encerrar esse momento com uma prece, agradecendo e pedindo bênçãos e proteções a cada um de nós. Deus, grande arquiteto deste universo, Jesus, modelo e guia para a nossa humanidade. A nossa escolha foi o hoje. A nossa escolha foi estar aqui, vivendo, aprendendo, colhendo aquilo que estamos plantando, amando acima de tudo. Gratos estamos pela inspiração que recebemos, pelos amores, pelas dores, pelas vivências, pelas ocorrências, por todo o aprendizado. Possamos encerrar este momento na mais santa e divina paz, agradecendo por esse banquete espiritual que atualmente vivenciamos e sabendo que somos frutos das nossas escolhas, e essas escolhas gerarão resultados felizes ou infelizes de acordo com a nossa orientação. Damos por encerrado mais esse momento, rogando a bênção e a proteção da espiritualidade e pedindo que as almas encarnadas e desencarnadas que aqui estiverem presentes possam ter sido socorridas em suas necessidades básicas. Que Deus nos ampare, nos abençoe, ontem, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Bom, encerramos esse momento. Agora passaremos para o segundo momento, que é a aplicação dos passes. Os nossos amigos descerão aqui a rampa e estarão esperando as pessoas que assim necessitarem. Que Deus nos abençoe e boa noite a todos.